Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que o nosso coração possa se conectar com esse clima de festa espiritual, que aqui se desenrola nesta noite, certamente contando também maciçamente com a presença dos amigos espirituais, benfeitores desta casa, que vêm comungar conosco desse momento marcante, dessa data marcante para a história dessa casa espírita, bem como de todos que por aqui têm passado, tarefeiros, frequentadores, todos que, enfim, aqui têm recolhido as bênçãos e as luzes do Evangelho e do Consolador. Então, sentimos-nos honrados pelo convite, pela oportunidade de podermos participar desse ágape espiritual, deixando aqui também os nossos votos de muitos anos mais nessa seara de serviço, de luz e de amor com Jesus e com Kardec. E esperamos expressar esse nosso carinho, a nossa gratidão pela acolhida, transformando isso ou traduzindo isso na forma de reflexões que ansiamos possam ser úteis ao coração de cada um de vocês, na caminhada da vida, nas lutas de cada dia. Vamos sempre buscando em momentos, em reuniões como estes, vamos sempre buscando recursos novos que nos possam amparar na caminhada ante os desafios abençoados que há. E vamos começar a nossa reflexão nessa noite, buscando a figura inolvidável do grande apóstolo da gentilidade, o apóstolo Paulo, que na sua epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 1, em breve frase, uma magnífica síntese da evolução e dos propósitos da vida. Em Hebreus 13:1, Paulo nos diz: permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Pode parecer uma consideração ou uma orientação, de certo modo até simples, algo mais circunstancial para aqueles aos quais ele se dirigia naquele tempo, aos seus irmãos de etnia, aos hebreus. Mas, em verdade, quando buscamos expandir a nossa compreensão em torno do Evangelho, com auxílio da doutrina espírita, nós vamos perceber que nessa singela frase nós temos, resumidamente, todo o programa de tudo aquilo que temos vivido até aqui e de tudo aquilo que ainda temos por viver. Nossa evolução, num certo aspecto, está aí condensada. Porque o que Paulo quer nos dizer é que, ao longo da trajetória do ser, e com o auxílio da chave, do conceito-chave da reencarnação, nós temos uma visão mais panorâmica sobre essa trajetória, nas múltiplas existências que nós vamos vivendo. Ao longo da trajetória do ser espiritual, portanto, a grande meta, a culminância, é o amor fraternal. Ao longo do caminho, da jornada, nós vamos alternando posições, títulos que nos definem entre nós, ora irmãos consanguíneos, ora amigos, ora cônjuges, ora pais, ora filhos. Todos esses títulos, o Espiritismo nos ensina, vão sendo alternados, transformados no transcurso do século. Mas todas essas condições diversas que vamos experienciando na matéria visam uma coisa só: ensinar-nos a sermos irmãos uns dos outros. Porque é o título que vai permanecer. Ao fim e ao cabo, meus amigos, na condição de espíritos sublimados, nos altiplanos da vida espiritual, não nos veremos mais como mãe e filho, filho e mãe, filha e pai, irmãos consanguíneos. Não, nos veremos a todos como irmãos. Porque olhando para trás, veremos que a trajetória foi tão longa e tão vasta, que ocupou tantas posições diversas, que em verdade tudo culminou, tudo serviu como um filtro divino
para que viéssemos nesses processos, nesses cadinhos da experiência na matéria, a chegar a obter o amor fraternal puro e sublime. Porque essa conceituação gira em torno, não está diretamente associada, a uma outra visão fundamental sobre a qual o Espiritismo, os Espíritos nos falarão. Quando vamos, por exemplo, ao Livro dos Espíritos, numa das chamadas leis morais, vamos identificar ali a lei de sociedade. E vamos aprender com Kardec e os Espíritos, no diálogo que entretecem, que essa é uma lei, como todas as demais leis morais, fundamental para o funcionamento da criação. Especialmente nesse quesito. Digamos assim, legislando, orientando, determinando o funcionamento das relações entre espíritos, entre seres. Essa lei vai essencialmente nos dizer, como Emmanuel também nos diz, numa frase de sua autoria, que ninguém progride sem alguém. Na criação divina, ninguém progride sem alguém. Porque todos precisamos dessa interação para que recolhamos recursos que ainda não detemos e para que compartilhemos recursos que já detemos e outros ainda não possuem. Para que criemos possibilidades de aprendizado e evolução para outros, da mesma forma que os outros têm criado possibilidades de aprendizado e evolução para nós. É assim que nós vamos identificar, por exemplo, a questão de número 768 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a interessante indagação. Quando a criatura humana busca uma vida gregária, ou seja, uma vida em sociedade, quando ela busca se reunir a outras pessoas, ela atende simplesmente a um sentimento pessoal ou há por trás disso algo maior, uma providência divina? E os Espíritos então dirão de maneira clara, há algo maior por detrás disso, porque o ser humano precisa progredir. E sozinho, por si só, não dispõe ele de todas as faculdades, de todas as habilidades, de todos os recursos. Por isso, a importância, por isso, a, digamos assim, essencialidade da convivência, do estabelecimento de sociedades. Desde a microsociedade de um lar às macrosociedades das nações. Tudo isso atende a esse propósito, a essa determinação da lei de sociedade que está intimamente atrelada à lei de progresso. Por isso eles começam a resposta dizendo, a criatura humana precisa progredir. Sozinho não poderia fazê-lo, porque lhe faltam recursos. Como a nos dizer também que em nossa trajetória, em nosso processo de evolução, somos como que chamados, para nos servirmos de uma metáfora, a montar um grande quebra-cabeça, de inúmeras peças. Imaginemos, o maior de todos os quebra-cabeças da Terra, não sei o seu tamanho, quantas peças teria, mas imaginemos que a nossa evolução possa ser comparada a um quebra-cabeça dessa natureza. O maior de todos eles. No fundo, o que os Espíritos estão nos dizendo é, sua meta é montar esse quebra-cabeça. Mas já vos dizemos, você não tem todas as peças. Precisarás de peças que os outros detêm. E por isso, a importância fundamental da convivência. Assim como você terá peças a ofertar a outras vidas que elas não detêm. E assim se estabelece esse intercâmbio sublime por meio da qual a criatura progride, se aperfeiçoa. As próprias imperfeições do outro geram para ela ocasiões, estímulos para desenvolver perfeições que ela ainda não tem. Aperfeiçoamentos, virtudes que ela ainda não detém. Da mesma forma que as virtudes já conquistadas do outro surgem em nossa vida como convites para desenvolvermos ainda mais virtudes que já temos talvez em grau incipiente, mas que precisamos aprimorar, precisamos desenvolver ainda mais. Então essa é a resposta dos Espíritos à indagação de Kardec. Eles ainda concluem na resposta a essa questão, dizendo que insulado o homem ou o ser humano
se embrutece e estiola. Gosto muito desse trechinho da resposta dos Espíritos, porque, em verdade, eles nos falam dos impactos em nossa vida, em nossa trajetória espiritual, da indiferença, do egoísmo, do orgulho, quando nos julgamos assim autossuficientes, quando fugimos aos desafios da convivência que surgem no lar, ou no trabalho, ou mesmo na casa espírita, sem percebermos o valor daqueles chamamentos, daquelas experiências que ali surgem, convidando-nos ou propiciando-nos recursos para que nos fortaleçamos, para que alarguemos as nossas possibilidades de serviço, tanto em termos de intelecto, de inteligência, mas principalmente em termos de sentimento, em termos de coração. Por isso eles então nos dirão, quando nos insulamos, quando não percebemos o valor da figura do próximo, da figura do outro, seja quem for, que a vida colocou junto dos meus passos, quando não consigo enxergar esse valor, eu me embruteço, eu estiolo, eu perco valiosíssimas oportunidades de me fortalecer e de me engrandecer para a vida sublime que me espera mais adiante. Então é assim que os Espíritos nos definem a importância dessa lei de sociedade. Avançando mais adiante para falarem, juntamente com Kardec, sobre a fundamental microsociedade do lar. Na questão 774, questão 775, eles vão conversar sobre a função da família dentro do projeto divino, da criação de Deus, e Kardec indaga, então, os Espíritos sobre qual é essa função, se no reino nominal a família teria uma função ainda mais ampla do que ela tem, por exemplo, lá no reino animal, e os Espíritos dirão que sim, que o homem precisa progredir, e para isso os laços sociais são fundamentais, mas a família ajuda a tornar os laços sociais mais estreitos, a, digamos, aprofundá-los, a fortalecê-los, e concluem a resposta à questão 774 dizendo: quis Deus assim que os homens se aprendessem a se amar como irmãos. Então, resumidamente, a grande função da família, seja qual for a sua configuração no mundo, segundo os Espíritos, quis Deus assim que os homens, que os seres humanos se aprendessem a amar como irmãos. Por isso que um afrouxamento dos laços de família, ou dos laços estabelecidos com aqueles que a vida colocou mais junto de nós, resultam no quê? Num recrudescimento do egoísmo, que é a questão seguinte, questão de número 775, do Livro dos Espíritos. Então, por essa breve visão, por essa breve passagem que fizemos aqui pelo Livro dos Espíritos, estudando a lei de sociedade, já conseguimos ampliar os nossos horizontes a respeito desse funcionamento da vida, das várias encarnações que o espírito vai tendo, cada uma delas com uma determinada configuração, dentro de um determinado círculo de convivências, de espíritos que a providência divina coloca ali ao seu redor, com uma certa configuração de títulos e de posições, ora pai, ora filho, ora irmão, ora amigo, ora colega de trabalho, ora colega de doutrina, né, de atividade na casa espírita, esses títulos, todos eles se alternando, mas tudo visando o quê? O sublime objetivo da criação. Vermos-nos e sentirmos-nos como irmãos uns dos outros. Paulo conseguiu sintetizar tudo isso nessa frase. Permaneça o amor fraternal. As paixões vêm e vão, os títulos vêm e vão, as configurações e circunstâncias de cada existência vêm e vão, e o que deveremos levar de cada uma delas? Um pouco mais desse amor de irmãos, de espírito a espírito, sem qualquer titulação, sem qualquer relação exterior. É claro que por muitos séculos ainda, no mundo espiritual, reconheceremos nossa mãe, nosso pai, como a gente vê André Luiz lá no livro Nosso Lar, reconhecendo a sua mãe, mas estamos a falar de esferas mais próximas à Terra ainda. Quando chegarmos verdadeiramente às esferas mais sublimadas, todos
todos esses títulos vão se fundindo nesse, como diz Humberto de Campos, doce nome, doce título, o título de irmão. Né? André Luiz, ou melhor dizendo, Irmão X, Humberto de Campos, livro Lázaro Redivivo, no capítulo de número 5, ele tem uma reflexão intitulada justamente Doce Nome, Doce Título, em que ele vai nos dizer assim, que apesar da defecção de Caim, sobre o qual ainda falaremos, né, aquela figura simbólica e tão representativa lá do livro de Gênesis, então apesar da defecção de Caim, que eliminou ali o seu irmão Abel, e apesar do abandono de José, filho de Jacó, o título de irmão é dos mais doces nomes do mundo. Porque é o ápice, é a meta, é o título que almejamos. No Evangelho, Jesus elege os dois mais nobres títulos que alguém possa almejar no mundo e na vida. É o título de irmão e o título de amigo. Os dois grandes títulos pelos quais vale a pena lutar. Que às vezes corremos tão desesperadamente atrás dos títulos do mundo, que do pó vieram e ao pó retornarão. Deixando-nos, é claro, algum legado de aprendizado, de conhecimento, mas os diplomas em geral são simples papéis que ao pó retornarão. Agora, o título de amigo ou de irmão, essa é a medalha, efetivamente, pela qual precisamos lutar dia a dia, pela qual vale a pena nos esforçarmos ao máximo. Então, esses são os títulos que Jesus elege como sendo os maiores. E é sobre esse que Irmão X fala nessa sua mensagem sobre o doce nome. Lembrando o caso de Caim e lembrando também o caso de José. Talvez a história de José não seja conhecida por tantos, mas é uma história também muito bela. José, que era um dos filhos de Jacó, né, um dos patriarcas de Israel, e que foi vendido pelos próprios irmãos. Foi levado cativo para o Egito e lá acabou galgando posições de influência. E em determinado momento, mais adiante, quando os irmãos, toda a família passando por extremas dificuldades, vão para o Egito em exílio, ele, ao invés de se vingar dos irmãos, tem um grande e nobre gesto de acolhê-los e de ampará-los. Ele que havia sido vendido pelos próprios irmãos. Então José passa a ser uma figura sublime na história das Escrituras, exemplificando verdadeiramente o que é honrar esse doce nome, esse sublime título de irmão. Ao comentar a fala que nós trouxemos ao início do apóstolo Paulo, Emmanuel, no seu livro Pão Nosso, capítulo de número 141, intitulada justamente Amor Fraternal, ele vai nos dizer o seguinte, que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Por isso permaneça o amor fraternal, porque a fraternidade pura é o oceano para onde estamos nos dirigindo. Toda evolução de todos os espíritos na Terra, quais inúmeros rios, vão todos esses rios desaguar no oceano da fraternidade pura, do amor divino, do amor cósmico, que é a nossa meta, a nossa destinação. Então ela é o mais sublime dos sistemas de relação. E ele ainda acrescenta, o indivíduo que se sente verdadeiramente filho de Deus, e sincero irmão das criaturas, não é vítima dos fantasmas, da inveja, não é vítima dos fantasmas da ambição, não é vítima dos fantasmas do desencanto e de uma série de outras coisas que nascem do egoísmo que ainda cultivamos em algum grau, em alguma parcela no coração. Mas em buscando aperfeiçoar e sublimar o nosso amor, no cadinho das lutas da vida, especialmente das convivências, nós vamos descobrindo uma outra fonte de felicidade que não estará baseada tanto assim no que o outro faz do amor que lhe dei, que não estará baseada tanto assim numa perspectiva muito exclusivista acerca dos nossos desejos, dos nossos caprichos, dos nossos anseios. Descobriremos que poderemos sim ser felizes e muito felizes com a felicidade dos outros. E é assim que o amor fraternal, então, uma vez sentido por um coração, vai expandindo nesse coração as fontes de felicidade e eliminando as raízes de aflição e de sofrimento.
porque boa parte dessas raízes, ou origem, causas das nossas aflições, estarão enraizadas no egoísmo, que é justamente o oposto desse amor fraternal que se expande sem cobranças, sem exigências, desse amor que se contenta com a felicidade que cria, com a felicidade que vê, que contempla, que associa ou que estabelece em outras vidas. Por isso, então, Emmanuel diz, aquele que se sente verdadeiramente filho de Deus, irmão sincero das criaturas, não sofre, não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança ou do ciúme. E ele conclui, então, essa sua mensagem, dizendo-nos de maneira magistral, na teia das reencarnações, nas tramas do destino, os títulos afetivos modificam-se constantemente. O amor fraternal, no entanto, puro e sublime, representando o objetivo supremo dos nossos esforços de compreensão, permanecerá como luz inapagável no caminho da eternidade. Eis o desenho, eis o panorama da jornada em que todos nós estamos inseridos. E para esses fins, cada coração que cruze os nossos passos terá algo a contribuir. Terá uma pecinha, pelo menos uma, ou às vezes muitas mais, pecinhas do quebra-cabeça que teremos a montar. Em especial, aqueles corações que mais nos desafiem em termos de convivência. Muitas vezes serão eles aqueles que nos dão as peças mais importantes, aquelas quais nós buscávamos por vezes há séculos, sem as encontrar. Então isso traz toda uma nova visão sobre as vidas que a providência divina aproxima das nossas, especialmente aquelas no âmbito da convivência mais estreita, especialmente aquelas no âmbito da convivência no lar. No âmbito da convivência no lar. É o que também o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, vai nos dizer na mensagem já citada, Doce Nome, Lázaro Redivivo, capítulo 5. Dizendo que o amor fraternal, quando verdadeiro, ele não exige compensações. Ele não sofre com o ciúme, não se deixa algemar pelo ciúme, não é exclusivista, pelo contrário, aprende a contentar-se com a felicidade do ser amado. Percebendo, compreendendo, enfim, que a nossa grande fonte de felicidade, gente, não é tanto o amor que recebamos, mas, sobretudo, o amor que saibamos dar. Não é outra coisa que o Senhor nos quis ensinar no diálogo com a mulher samaritana. Quando diz a ela, quem beber desta água, da água do poço, terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Atentemos para a beleza da lição. Quantas vezes não elegemos um objeto, um bem, uma posse, uma circunstância, uma pessoa como sendo esse poço que vai saciar a nossa sede. E ali vamos, reiteradas vezes a esse poço, buscando nos saciar. Só que, incrivelmente, quanto mais bebemos dessa água, mais sede parecemos ter. Porque, em verdade, esse poço não nos pode saciar. O que Jesus diz então? A água que eu te der se tornará em você numa fonte a jorrar. Como implicitamente a nos dizer, meu filho, minha filha, a água que verdadeiramente nos sacia não é a água dos poços que buscamos no mundo. Sejam eles objetos, circunstâncias, prazeres ou pessoas. A água que verdadeiramente nos sacia, porque nunca falta, é a água que pudermos fazer brotar de nós, na forma do amor que saibamos ofertar a outras vidas. A água que, partindo de nós, poderá criar por onde passa vida nova, água viva. Fartura, produção, renovação, é o que a água faz em um deserto.
E era o que ali Jesus e a samaritana viviam, em meio a um deserto. Jesus diz, os poços do mundo não serão suficientes. Enquanto projetares a tua felicidade naquilo que está fora de ti, ela poderá faltar, o poço poderá secar. Mas no dia que descobrires a fonte a jorrar em ti e de ti, esta água nunca há de faltar. Porque quem estará impossibilitado de amar no mundo e na vida? Quem estará impossibilitado de criar sorrisos, de estender as mãos, de ofertar ombros amigos, ouvidos que acolhem, um olhar que seja de amorosidade e compreensão? Quem estará impossibilitado de criar essa fonte de amor ao seu redor? Essa nunca seca, a não ser que queiramos. E se ela nunca seca, nunca nos faltará a água da felicidade. A água viva a nos transformar a vida e as vidas ao nosso redor. Por isso, irmão X, na mensagem que citávamos, diz assim, muitas vezes nós vamos gastando e gastando por séculos e por muitas existências o combustível das paixões, para no fundo compreendermos que tudo aquilo teve só uma finalidade: aprendemos a ser bons irmãos uns dos outros. Né? A gente vai vivendo aquelas experiências das paixões calcinantes. Quantos dramas humanos já não foram criados nesse mundo, gente? Basta ler as obras espíritas. Quantos dramas reencarnatórios, quantas dores, quantas expiações por aquilo que julgávamos ser amor. Não, eu fiz isso por amor. Quantos crimes passionais, em tese, né, a serviço do amor, quando na verdade era ainda a paixão a operar. O amor lá no fundo, como um diamante a ser desentranhado, das entranhas da terra, a ser lapidado. Mas muitas vezes as paixões que vão nos movendo vida fora, mas que vão nos custando também muitas lágrimas e muitas dores. Mas por isso, então, o nosso querido irmão X nos dizia que às vezes vamos gastando esse combustível das paixões para aprendermos a para chegarmos a ser bons irmãos uns dos outros. Nós fizemos todo esse introito a respeito da lei de sociedade, a respeito desse título de irmãos, para podermos agora então mergulhar no texto das Escrituras, buscando uma das passagens mais emblemáticas das Escrituras. Vamos voltar lá ao livro de Gênesis, quando nós temos aquelas figuras que ao longo dos séculos têm sido tão mal interpretadas, entendidas às vezes de maneira tão ingênua, tão superficial. O próprio Kardec vai fazer um estudo muito interessante sobre isso, né? Claro, de maneira resumida ali, mas um estudo muito interessante no livro A Gênese, sobre aqueles primeiros capítulos do livro Gênesis, em que se fala da criação, daquela metáfora sobre a criação, e em que comparecem ali aquelas personagens chamadas Adão, Eva, Caim, Abel, né, que seriam os primeiros filhos de Adão e de Eva. Nós não vamos nos deter tanto na profundidade dos símbolos, porque isso nos demandaria algumas horas, alguns seminários. Até algum tempo fizemos uma palestra sobre Adão e Eva, numa perspectiva espírita. Quem desejar depois se aprofundar, fica aí a sugestão. Mas nós vamos aqui nos focar nas figuras de Caim e de Abel. É importante compreendermos, à luz da doutrina espírita, que mais do que personagens propriamente, essas figuras são, na verdade, arquétipos, são símbolos, são representações. Quando falamos de Adão e Eva, por exemplo, uma das perspectivas pela qual poderemos abordar o texto é entendendo que Adão é uma representação do aspecto intelectual da criatura humana, ao passo que Eva será uma representação do campo sentimental da criatura humana. Dois elementos, duas forças que se conjugam dentro de todos nós e que são fundamentais para a nossa evolução. Quando falamos de Caim e de Abel, da mesma forma, nós vamos buscar aqui o arquétipo que eles representam, mais do que debater um aspecto histórico, se existir ou não, quem for, etc. Nós vamos tentar entender qual foi a construção simbólica que ficou para os séculos a partir desses dois personagens, dessas duas
figuras. Creio que muitos já ouviram falar, né, da história de Caim e de Abel, que está registrada lá no capítulo de número 4 do livro de Gênesis. Caim, o primogênito dos filhos, depois Abel. Ambos fazem ali as suas ofertas para Deus. Segundo o texto, Deus teria se agradado mais da oferta de Abel. Isso teria despertado em Caim uma inveja. Ele recebe, então, um alerta de Deus para que não alimentasse aquilo, para que seguisse buscando o dever e para que não cedesse ao convite da tentação, do pecado que estava à porta. Ele não ouve a orientação, né, se faz de surdo, e em determinado momento chama o seu irmão para o campo e acaba o eliminando. Mas uma das frases mais emblemáticas desse texto de Gênesis é justamente a que vem depois desse registro, que está ali para nós, anotada no versículo de número 9 do capítulo 4. Quando, depois do ato, Deus comparece e indaga a Caim: Caim, onde está teu irmão Abel? É óbvio que essa presença divina, meus amigos, que está registrada lá, quando do jardim de Adão e de Eva, como aqui também no caso de Caim, no fundo é uma representação da voz da consciência, que então passa a indagar a criatura sobre os seus feitos. Uma voz que vai se tornando cada vez mais eloquente, cada vez mais alta, quanto mais tempo passa e quanto mais se esclarece a consciência. Caim, onde está teu irmão Abel? E ele então responde: não sei. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Essa resposta de Caim, esse registro ali, no primeiro livro das Revelações, para nós, né, que fazemos parte desse tronco judaico-cristão, ela é profundamente representativa de uma postura ainda muito em voga no mundo. Olha só, ele volta-se para Deus, chamado pela consciência, e diz: não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? A denotar o quê, gente? Que arquétipo está ali expresso? Que postura nossa, que ainda caracteriza o mundo em muitos níveis e que ainda explica muitas de nossas dores, está ali demonstrada? Senão a postura da indiferença, senão a postura do egoísmo, em que o outro é só o irmão consanguíneo, mas o outro, meu irmão em humanidade, não é considerado nos meus projetos de felicidade. E irmão X, lá na mensagem, já nos dizia: enquanto o amor fraternal não estabelecer o seu império no mundo, impossível será a felicidade verdadeira para a humanidade. Agora, muitos de nós, em muitos níveis, ainda adotamos postura similar, embora não venhamos a dizer estas exatas palavras. Muitas vezes, quando simplesmente voltamos as costas, no fundo estamos a dizer perante o Senhor ou a consciência que nos chama ao serviço: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso a felicidade dele, por acaso a vida dele me importa em algum nível? Ele que se vire, que eu estou virando aqui com a minha. Isso me faz recordar uma definição muito interessante de bem e de mal que nós vamos encontrar no livro Ação e Reação. Ministro Sanzio é indagado por André Luiz, por outros que ali estavam, a respeito do bem e do mal. Como ele definiria o bem e o mal? E ele começa pela definição do bem. Ele diz assim: o bem, meus filhos, é a justiça, o progresso, a felicidade, a paz para nós e para todas as criaturas do caminho. É uma definição lúcida de bem, lógica até. Felicidade, justiça, paz, contentamento para nós e para todas as criaturas do caminho. E o mal, benfeitor? Como poderíamos definir o mal? O mal é tudo isso somente para nós. Então percebamos como que há um limiar tênue entre bem e mal, que passa
por essa postura de egoísmo e de indiferença ou não. Quantas vezes, ao operar vida fora, ao operar no mundo, ansiamos por tudo isso, voltando as nossas costas ao nosso irmão. Não os eliminando na forma lá do homicídio, como se deu no caso de Caim e Abel. Mas quantas vezes a nossa postura não elimina, não destrói, não complica a vida de nossos irmãos de outras maneiras? Quantas vezes não eliminamos fisicamente uma vida, mas por uma postura de indiferença, por uma palavra ferina, por uma crítica muito infeliz, não eliminamos num coração a alegria. Não criamos ali uma ferida extremamente dolorosa que lhe custará muito tratar e lidar mais adiante? Nessas circunstâncias, portanto, estamos nos portando de maneira similar a Caim. Por acaso eu tenho algum compromisso com a felicidade do meu irmão? Por acaso eu tenho alguma coisa que ver com a vida dele? A vida dele que esteja lá no canto dele. A minha que me interessa, a minha felicidade. E assim a gente vai seguindo, orgulhosos, indiferentes, crendo nos autossuficientes, crendo seja possível alcançar uma felicidade que não floresça no clima de fraternidade. Acreditando que seja possível realmente estabelecer um projeto de felicidade que não envolva o próximo, desde aqueles mais próximos, como também, no âmbito maior, a família humana, a humanidade inteira. A partir dessa compreensão, nós vemos que Caim ainda não morreu. Caim é um arquétipo, é uma postura de alma, ainda muito presente nos dias modernos. Por isso vamos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, na fala do Espírito Lázaro, no capítulo 9, item 8, ele nos diz: cada época é caracterizada por uma virtude e por um vício. A virtude de vosso tempo é a atividade intelectual. Alguém duvida? Todas as possibilidades que temos alcançado, todos os progressos materiais, avanços das ciências do mundo, filosofia e tudo mais? Então está aí a característica virtuosa de vossos tempos. Porém, o vosso vício, o vício de vossos tempos, é o da indiferença moral. Em que cada um persegue a sua felicidade, não importando, sequer olhando, sequer considerando que a sua felicidade precisa passar, de alguma maneira, pela felicidade de outros. Fechamos-nos em nós mesmos, insulamos-nos em nosso egoísmo, e assim vamos acreditando que poderemos encontrar algo de uma felicidade real e duradoura. Por isso, esse alerta em o Evangelho segundo o Espiritismo, que mais tarde seria reforçado pelo Espírito Miguel, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A felicidade comprada à custa de uma indiferença culposa é aquela felicidade ou é aquela tranquilidade do mar morto, que pode parecer tranquilo por cima, mas que no fundo esconde a podridão. Felicidade, tranquilidade ilusória, portanto, aquela que não está baseada nesse conceito de bem, a felicidade, a alegria, a paz, a segurança para mim e para outros. Não só para mim e para os meus, para o meu círculo específico, para os meus caprichos. Então percebemos que Caim está vivo. Essa postura ainda vive no mundo, assim como esse chamado de Deus no âmbito de nossas consciências, especialmente quanto mais esclarecidas vão se tornando. Caim, onde está teu irmão Abel? Em outras palavras, que tens feito? Como tens olhado? Pelo que ou de que maneira tens trabalhado pela felicidade, pelo progresso, pela renovação de seus irmãos? Sejam os mais próximos que a vida colocou junto de ti, sejam mesmo aqueles mais distantes. Essa é a representação simbólica de Caim, numa perspectiva dentre tantas que poderíamos trabalhar aqui, né? Se a gente pensar, por exemplo, no capítulo anterior, quando temos aquela passagem de Adão, de Eva e da serpente, quando a serpente se insinua
sobre Eva e sobre Adão também, e se a gente entende que Eva é uma representação do nosso sentimento, quando o sentimento acolhe a insinuação da serpente, que no fundo gira em torno do egoísmo, do materialismo, do orgulho, o que Eva gesta? O que o nosso sentimento gesta? Indiferença. Aquela indiferença que transparece da fala de Caim. Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com a felicidade do meu irmão? Deus não responde no texto. Mas o Evangelho responde para nós. Muita coisa a ver. És corresponsável pelo mundo que crias, pela ambiência que desenvolves. O projeto, o reino de Deus na terra, o projeto de felicidade de Jesus para a humanidade terrestre, é um projeto de cooperação, que passa por entendermos a nossa corresponsabilidade quanto às trajetórias de nossos irmãos. Claro que, acima de tudo, cada espírito será responsável por suas escolhas e seus caminhos, mas não podemos nos eximir da parcela de corresponsabilidade que nos compete. Então a gente percebe, metaforicamente, Caim como sendo o produto de uma fecundação psíquica do egoísmo no plano do sentimento, ali representado por Eva. É o que Jesus vai trabalhar mais adiante no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, se não me falha a memória. Jesus tem uma frase ali que daria todo um estudo, um seminário, que no fundo nos remete a essa passagem de Adão, de Eva, de Caim e de Abel, em que ele fala desse sentimento de indiferença, desse egoísmo que ainda prepondera. Toda vez, portanto, meus amigos, que nos fazemos indiferentes ao destino do outro, que menosprezamos a sua felicidade, os seus sentimentos, o seu coração, que a pretexto de alcançarmos os nossos intentos, os nossos projetos, passamos por cima dos sentimentos de outrem, no fundo nós estamos procedendo como Caim. Simplesmente exterminando o nosso irmão de nossa vida, de nosso horizonte, de nosso radar, para alcançar os nossos fins menos dignos. E é aí que a gente entende como a misericórdia divina, então, vai operar nos processos de reajuste ao longo dos séculos. Se Caim desprezou o irmão, se Caim não soube ser um guardador, aquele que zela também pela felicidade do irmão, entende que sua felicidade passa necessariamente por aí, se ele não soube isso, a misericórdia vai ter meios de ensiná-lo a ser um guardador do seu irmão. Alguém que se importa com a felicidade do seu irmão. Alguém que, ao invés de menosprezar, desprezar o seu irmão, seja ele um companheiro, uma companheira, alguém que faça parte do âmbito familiar, ou mesmo alguém de fora, que a vida colocou sobre os nossos passos, ou junto de nossos passos, os mecanismos da misericórdia divina terão meios de nos aproximar de novo, para que da indiferença saibamos gerar ou produzir o amor que serve, o amor fraterno, puro e sublimado. E há uma canção muito conhecida no movimento espírita, que creio descreve muito bem isso para nós. Permitam-me ler aqui a letra dessa canção, de Tim e Vanessa. A letra é de autoria de Gladstone Lage, e a canção, a música, se chama Caim e Abel. As letras do Gladstone Lage são um estudo por si só do Evangelho. Quando a gente pega Pedro, né, que é uma outra canção, Éden, Aos Pés do Monte e outras, são estudos por si mesmo. As letras ainda mais belas tornadas pela música, pelo arranjo que as acompanha. Essa música, então, chamada Caim e Abel, a letra diz o seguinte, vejamos a profundidade reflexiva que ela nos projeta. Caim, onde está teu irmão Abel? Então, a pergunta que está registrada lá no livro de Gênesis. Perante a voz do sem fim, treslouca-se o homicida réu. Porque uma coisa é quando se faz o ato. Quando eu passo por cima de alguém, quando eu firo alguém, quando eu desprezo alguém, a fim de conseguir os meus intentos.
Às vezes, naquele momento, aquilo não me perturba. Às vezes, eu estou de tal modo insensibilizado ainda que aquilo não me incomoda. Mas virá um dia, mais cedo ou mais tarde, em que a consciência se abre, desperta, pelas dores mesmas da vida. E então, perante a voz do sem fim, a voz de Deus, manifesta na consciência, treslouca-se o homicida réu. Aquele que não soube enxergar o seu irmão, considerá-lo no seu projeto de amor e de felicidade. Mas o sangue de Caim será o sangue em Abel. Céu na terra do céu. Olha a maravilha da metáfora, gente. Porque diz o texto de Gênesis, né? Deus fala assim para Caim: o sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. É porque a terra, meus amigos, ela é como um livro que registra tudo o que fazemos. E toda lágrima que fizemos derramar, todo sangue que fizemos derramar, a terra registrou. E para a terra precisaremos voltar a fim de escrever novas páginas. Assim também como cada sorriso que a terra registrou, que pudemos criar, cada alegria, cada contentamento, cada passo de progresso que pudemos gerar, a terra registra. E isso nos alcançará a vida além, na forma de bênçãos. Mas todo sangue, toda lágrima que a terra registrou e que nós fizemos derramar, precisaremos voltar aqui para retificar. Mas olha a beleza da letra, porque ele diz o quê? Que o sangue de Caim será o sangue em Abel. Ou seja, Abel vai voltar naquele círculo familiar. Mais cedo ou mais tarde, pelas teias da reencarnação, Caim e Abel haverão de se reencontrar, unidos por um mesmo sangue, no templo bendito de reparação chamado lar. E então teremos céu na terra do céu. Olha que maravilha. O rangido de dentes, que é o sofrimento espiritual de Caim, depois que desperta nos processos de culpa, se aquieta sob um teto. Serão parentes, parturiente, feto. Olha, gente, o que é a maravilha misericordiosa da reencarnação? Se já puderam ou já pararam para pensar no número incontável de dramas dolorosos que a misericórdia vai gradualmente, silenciosamente transformando nos séculos, por meio dessa escola, templo, hospital chamada lar e família, reunindo sob o mesmo teto Caíns e Abéls, para que o perdão se dê e para que a indiferença se converta em amor fraternal? Quantos círculos viciosos seculares de ódio e vingança não foram transformados na bênção de um lar? Ao analisar aqueles que o Senhor pôs junto de ti, então, pensa melhor. Que ali se encontra muitas vezes Caim e Abel. Não que sejamos só Caim e o outro seja só Abel. Muitas vezes somos uma parcela de ambos. Em alguns aspectos somos Caim, em alguns aspectos o outro é Caim. Porque quando vemos esses dramas que os livros espíritas nos narram, nós vemos que não dá para dividir muito bem quem é vítima e quem é verdugo, gente. Porque todo mundo é um pouco de vítima e um pouco de verdugo. Nesses círculos viciosos, milenares de reencarnação. Mas a misericórdia reúne, no âmbito do lar, Caíns e Abéls. E segue, pelos laços fraternos, Deus reconcilia, acerena os desafetos no altar da família. Pai, mãe, irmão, coração em pedaços, cativa, partilha e cria laços. Então, os títulos afetivos que se alternam, no fundo, criando laços. Laços de amor fraternal. Um vagido corusca o luto, e a treva se reluz. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É Jesus quem nos permite voltar ao mundo pelo portal do ventre,
muitas vezes encontrando entre quatro paredes o nosso irmão Abel de outrora, ou mesmo o nosso irmão Caim de outrora, para que a bênção do perdão e do amor se dê. Mas para que a gente ilustre e consolide isso de maneira ainda mais bonita, nada como um caso real. E nesse sentido, a doutrina espírita é por demais abençoada, gente. Porque todos esses conceitos que nós vamos depreendendo lá das Escrituras ou do Evangelho, o Espiritismo não só explica logicamente, por meio das leis morais, por meio da obra fenomenal de Allan Kardec e das obras subsidiárias, não somente explica, como ilustra. Aí a gente reconhece o valor inestimável de uma obra como a de André Luiz, por exemplo, nos descrevendo o que é, de fato, esse drama dos destinos, ou as tramas dos destinos. Como que os grandes crimes e as iniquidades vão reaproximar mais adiante aqueles mesmos personagens que deles fizeram parte, na forma ali de um núcleo familiar, onde as lutas de convivência, os desafios, vão propiciar àqueles espíritos delinquentes de outrora a redenção. O clima propício para a redenção. Então essas ilustrações, elas consolidam ainda mais em nós a certeza e o entendimento de como a vida opera, de como a misericórdia é infinita em nossos passos e em nossos caminhos. E aí nós separamos um caso que, a nosso ver, tem muito a nos elucidar em torno do tema que estamos abordando. Nós temos um livro chamado Vozes do Grande Além, um livro fantástico do nosso querido Chico Xavier, que foi produzido por meio de psicofonias, que depois foram transcritas. E no capítulo 13 desse livro, nós temos uma mensagem chamada Resgate. O espírito que assina somente P. Brandão. Ele não põe o nome completo. P. Brandão. E aí ele comparece ali no grupo, dizendo que 2 anos atrás, ele havia chegado ali na condição de um miserável no mundo espiritual. Ele havia sido acolhido lá em regiões de profundo sofrimento e havia encontrado ali, naquela reunião mediúnica, da qual o Chico fazia parte, Arnaldo Rocha, lá no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, ele havia chegado ali como um náufrago em profundo sofrimento, e que ao longo daqueles 2 anos, ele vinha passando por todo um processo de acolhimento, de tratamento, inclusive com processos magnéticos, em que ele pôde, enfim, se reequilibrar um pouco, e começava a projetar a sua futura reencarnação, e o processo de resgate, por isso o título da mensagem, Resgate. Ele começava a preparar o que seria a nova experiência na matéria. Mas aí ele descreve como foi, o que ocorreu na sua última encarnação. Ele diz que depois desses processos terapêuticos, ele pôde reativar a memória mais próxima e então olhar para o que havia ocorrido na sua última encarnação. E ele diz que no início do século XX, ali nos anos 1900 e pouco, ele era um jovem egoísta e leviano, que se aproximou de uma moça, intentando unicamente usurpar-lhe a grande herança. Sabia que o seu pai estava prestes a desencarnar, casou-se com ela, passado um tempo o pai desencarna, ela se vê na posse de muitos e muitos recursos, ele consegue uma procuração, usurpa todos os recursos dela e foge para a Europa, onde vive lá entregue a todos os prazeres possíveis, como o filho pródigo. Recebe a herança, vai para longe e gasta tudo. No sexo, nos poderes, nos prazeres de todo tipo, né? Nas extravagâncias de toda sorte. Só que, uma hora acabaram os recursos, com a passagem do filho pródigo. E ele se viu enfermo. A tuberculose o visitou. E ele volta, então, para o Brasil desgostoso, desiludido, enfermo e já algo arrependido pelo que havia feito com a noiva. Vem a descobrir, então, que ela havia desencarnado num asilo para doenças contagiosas, porque uma vez abandonada por ele, ela se entregou à prostituição e veio a desencarnar em condições lamentáveis por conta do seu ato. Aqui a gente começa a perceber o quê? Caim. Por acaso eu era guardador dela? Por acaso eu tinha alguma coisa a ver com ela?
só pensou no seu interesse e assim consumou o ato, só vindo a ver mais tarde, a tomar consciência da magnitude das consequências do seu ato. Como ele já estava enfermo, diante dessa notícia que teve, da morte dela em condições tão lamentáveis, a tristeza que tomou conta do seu coração, a angústia acabou por terminar o que a enfermidade já havia começado, e ele então desencarna. Desencarna em condições lamentáveis. Ficou um bom período no mundo espiritual, entre o ranger de dentes e as sombras externas, como está descrito no Evangelho. Doente de sofrimento e de dor, buscava alguma coisa, algum norte, alguma luz, até que, enfim, a clemência divina encontrou uma brecha e o levou àquele grupo, ao grupo mediúnico do Chico e do Arnaldo Rocha. E aí ele passou por aqueles 2 anos de tratamento que menciona, e uma vez que ele se estabilizou um pouquinho, ele foi aos benfeitores perguntar: e agora? O que me espera no futuro? Já ansioso, né, por recomeçar, por se redimir, por onde eu começo? Perguntou aos benfeitores. E eles então lhe disseram: meu filho, ninguém avança sem saldar as dívidas do passado. E você tem uma credora fundamental, que você sabe quem é. E então, ele vai em busca da companheira de outrora, que no caso dele era como se fosse Abel, a irmã desprezada, a irmã cujos sentimentos ele simplesmente pisoteou e desprezou. Era ela a sua primeira credora, que ele agora passava a buscar. E veio a descobrir que no mundo espiritual ela estava em condições piores que a dele. Porque em decorrência de tudo aquilo que ela havia vivido, dos desequilíbrios a que havia se entregado, ainda se encontrava em furnas sombrias, junto a outras falanges, nos desequilíbrios e desregramentos da sexualidade transviada. Mas, e aí vem a beleza, né? Ele agora começava a se preparar para a próxima reencarnação, já com a consciência de que, na bênção do lar, o Senhor reuniria ele, Caim, junto a ela, a irmã que ele havia eliminado, que ele havia colocado em tão dolorosas condições pela sua indiferença e pela sua dureza de coração. E é assim que ele registra, então, nessa mensagem, a partir de um determinado momento, ele diz assim: esperançoso, perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar as suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada, que seria ali na imagem Abel, era meu credor número 1. Busquei-a ansiosamente, contudo mais infortunada que eu mesmo, permanece ainda anestesiada na delinquência e mantada a cúmplices de ações reprováveis em furnas tenebrosas das regiões inferiores. Ela, porém, é o meu credor principal, e em razão disso é o ponto básico de minha restauração. É o ponto básico de minha restauração. Implorei o socorro da compaixão divina, e por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão para nova romagem de luta junto daquela que espezinhei. Renasceremos juntos no berço carnal, mas o sangue de Caim será o sangue em Abel. Juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Ser-lhe-ei, olha que bonito, gente, o guardião, o tutor e o amigo. Caim, onde está a tua irmã Abel? Não sei, por acaso eu sou guardião dela? Pois bem, o que ele será agora? Ser-lhe-ei o guardião, o tutor e o amigo. Aquele que não soube zelar pela vida do próximo, será pelos mecanismos educativos da reencarnação convidado a sê-lo. Aquele que não soube respeitar os sentimentos do próximo,
será convidado pelos mecanismos educativos da reencarnação a sê-lo. Assim se dá a operação silenciosa da misericórdia que redime o mundo, fechando os ciclos viciosos de ódio e de vingança. Ser-lhe-ei guardião, tutor e amigo. Em plena meninice, sofrerá ela as inibições orgânicas que pouco a pouco interná-la-ão num leito de amargura, em que possa retificar os desequilíbrios perispiríticos e, assegurando-lhe a manutenção e o consolo, atenderei à regeneração de que necessita. Então ela vai renascer e aos poucos a enfermidade vai levá-la à cama, para que ele seja integralmente o guardião e o tutor dela. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós ambos. Renunciarei a quaisquer vantagens nas lides materiais. Nem aspirações mundanas realizadas, nem sonhos de felicidade atendidos no aprendizado novo que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado para descobrir no trabalho a essência da redenção. E devotado e contente, montarei guarda à companheira que caiu por... Montarei guarda àquela que não soube guardar outrora. Olha como é bonita, gente, a pedagogia divina. Ser-me-á irmã torturada e querida, por quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refira à minha aventura pessoal. Entretanto, não lhe sou devedor de simples patrimônio moral, mas perante as leis divinas devo-lhe ainda dinheiro terrestre e moeda brasileira. Não só a dívida moral, mas também a dívida até patrimonial. Compete-me restituir-lhe a importância que lhe pertencia, acrescida com juros de mora, que pagarei vintém por vintém, até que nos desvencilhemos do cárcere de nossos débitos, recuperando, enfim, a oportunidade de progredir, que Formosa nos sorria no alvorecer do século passado, né, que eles desperdiçaram. E aí ele diz, minha palavra, pois, nesta noite, é um adeus e um agradecimento, constituindo igualmente, em nome das leis de Deus, uma lição que devemos aproveitar. Eis o mecanismo divino em que todos estamos inseridos. Desrespeitados os sentimentos de alguém, pela vida, pela misericórdia, seremos chamados a exercitar o respeito, o zelo e o cultivo desses mesmos sentimentos. Desrespeitado, às vezes, um povo ou uma coletividade inteira, o Espírito será chamado a retificar para com aquela coletividade, em tarefas, às vezes, de liderança, de educação, o que outrora não pôde fazê-lo. Assim funciona a pedagogia divina, reunindo novamente em o templo do lar, pelas bênçãos da consanguinidade, os Caíns e os Abéus, para que ao final de tudo, ao fim e ao cabo da trajetória e da luta, só existam irmãos. O doce título a que nos cabe aspirar. Que saibamos, portanto, valorizar a presente oportunidade que o lar nos confere e que as vidas ao nosso redor nos têm ofertado. Que não sejamos mais os Caíns a responderem apenas ao chamado do Evangelho e ao chamado da consciência. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Que sejamos como Jesus, o Filho sublime, o Filho que nos foi dado como modelo, aqueles que respondemos com o serviço e com o amor a toda possibilidade que o Senhor nos der de sermos úteis aos nossos irmãos. A todos que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa jornada de redenção, em busca dessa maior e mais sublime de todas as medalhas, podemos um dia, de fato, ostentar e honrar o título de irmãos. Muita paz a todos.